e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos cresçam por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que alumia todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos, em agradecimento por esta palavra, tá bom? Eterno e grandioso Deus, Deus supremo e maravilhoso, nesta noite, meu Deus, quando nós estamos aqui, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Deus, te louvamos pela Tua palavra que acabamos de ler neste momento. Obrigado, meu Deus, porque agora nós temos esta convicção, nós temos essa certeza que o mundo não tem nem conhece, meu Pai. Nós temos, meu Pai, a alegria de sermos chamados Teu Filho, de pertencermos a Ti, de sermos Teus adoradores, meu Pai. Obrigado pelo privilégio que temos, obrigado pela Tua graça ter nos alcançado, meu Pai. Deus, estamos aqui, Senhor, para Te agradecer, para Te glorificar, para Te exaltar, para Te bendizer, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Deus, toma direção neste culto, nesta noite. Manifeste a Tua glória, manifeste o Teu poder, Senhor. Usa os departamentos, Senhor, que vão entoar louvores ao Teu nome, os Teus servos que vão ter oportunidade nesta noite, a mensagem oficial da Tua palavra. Deus, verdadeiramente queremos sentir uma grande manifestação do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo venha incendiar este culto nesta noite, Senhor, e que a Sua glória se manifeste em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, nessa noite, por todos aqueles que estão enfermos, nós vamos estar orando ao nosso Deus. Deus, Ele vai dar a cura a todos aqueles que estão enfermos ainda. Tem pessoas que estão ainda doentes, ainda em suas casas, ainda não se levantaram. Nós vamos orar hoje, e o Espírito do Senhor vai levantar muita gente hoje. Amém, igreja? Vamos ter, igreja. Nós vamos deixar um versículo da palavra, primeiro livro de Samuel, do capítulo de número 2, versículo de número 30. A palavra do nosso Deus nessa noite para nós assim, ó, diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque ao que me honra eu honrarei, porém o que me despreza serão envelhecidos. Amém, igreja? Essa palavra para nós é direcionada a Eli, o sacerdote Eli, devido que
que aconteceu no tempo de Eli, quando ele veio a fracassar no seu ministério, no ensinamento dos seus filhos. Então está aqui uma palavra para nós nessa noite de reflexão. E como é que nós estamos, igreja, honrando o nosso Deus, priorizando o Senhor como o nosso tudo na nossa vida? Porque podemos ver que Eli, o sacerdote, ele desprezou os ensinamentos do Senhor, priorizando mais os seus filhos do que ao Senhor. Os seus sacrifícios, as ofertas, tudo que era direcionado ao Senhor, os filhos de Eli, eles prevaleciam. E a palavra do Senhor veio a queda da casa de Eli. Então, para nós nessa noite, para nós refletir do que nós estamos fazendo perante o Senhor, Ele está dizendo que aquele que honra Ele honrará, mas aquele que despreza Ele vai desprezar. Então, isso para nós, como pai, as mulheres como mãe, vamos ensinar os nossos filhos a honrar ao Senhor, porque aquele que não honra o Senhor, ele não vai honrar um pai, ele não vai honrar uma mãe, ele não vai ter respeito por algum diretor, por algum gerente de alguma empresa que essa pessoa entrar. Mas por quê? Porque ele não tem os princípios da palavra. Porque quem tem o princípio da palavra, ele vai honrar. Porque a honra vem do Senhor para nós. Se eu honro, se eu participo de todos esses princípios do que diz a palavra, eu vou ser bem sucedido onde eu entrar, eu vou ser bem abençoado onde eu entrar, porque eu tenho um princípio. E esse princípio não pode ser quebrado, não pode ser revogado. Por quê? Porque é princípio de Deus. Quando nossos filhos eles foram ensinados do princípio da palavra, nós podemos dizer que vão ser grandes homens, vão ser grandes mulheres de Deus nessa terra, e Deus vai abençoar em todas as áreas. Mas se nós não ensinar, vai fazer como a casa de Eli que caiu, e foi grande ruim a casa de Eli, a casa do rei Saul, porque desprezaram o Senhor. Então que nessa noite nós não venhamos desprezar o Senhor. Nós somos pais, nós temos o dever de ensinar os nossos filhos. Amém, igreja? Então nessa noite eu vou orar. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Vamos orar que estou enfermo nessa noite. Você que tem um parente em casa, você vai dizer assim: irmão, eu estou com um parente em casa, um amigo, e essa pessoa está enferma, mas tu vai abrir o teu coração nessa noite, tu vai crer que Jesus vai entrar agora, lá onde Ele estiver, Jesus vai curar. Amém? Jesus vai curar qualquer tipo de enfermidade Ele cura. O nome dele é poder para curar. Amém, igreja? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, eterno Pai que está no céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Senhor, nessa hora, meu Deus amado, toda honra, toda glória, meu Deus, pertence a Ti, Senhor. Todo o universo, meu Deus, pertence a Ti. Mas nessa noite, meu Deus amado santo, eu apresento na Tua igreja, apresento, meu Deus, aqueles que estão enfermos. Meu Deus, eu creio, meu Deus, que a oração do Teu servo, o Senhor vai responder nessa hora. O Senhor, meu Deus amado, está entrando em casa, vai entrar, meu Deus, enviar o anjo com a espada, meu Deus amado, vai quebrando, meu Pai, o espírito, meu Pai, da enfermidade, vai jogando por terra nessa noite, Pai. Eu oro por cada garganta, eu oro, meu Deus, pelo corpo físico, eu oro, meu Deus amado, pelo sangue dessa pessoa, meu Deus, pela parte, meu Pai, do corpo, por dentro e por fora. Eu repreendo agora, na autoridade que tem o sangue de Jesus Cristo, Pai. Aleluia, Deus vai operando nessa noite, Senhor. Vai operando, o Espírito Santo, toca agora, Senhor. Vai soprando o teu vento agora, Senhor. Em cada canto dessa terra, o Senhor está operando. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós declaramos, meu Deus, a vitória. Essa dor, meu Pai, que está na garganta dessa pessoa, eu oro agora. Eu repreendo agora na autoridade que tem o sangue de Jesus. Recebe a tua cura nessa noite. Você vai testemunhar nessa noite, aleluia. Por isso, meu Pai, opera nessa noite, Pai.
vai soprando, Senhor, nessa noite, vai quebrando agora, meu Pai, todo o mal, meu Pai, desfaça agora toda a obra, vai quebrando agora as candeias, vai jogando por terra, meu Pai, todo espírito de depressão, espírito da morte, o espírito que causa, meu Deus, câncer, que causa doença no corpo físico, aleluia, Deus, opera agora. No nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu declaro vitória da tua igreja nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Visita a casa dessa pessoa agora. Visita os hospitais, meu Pai. Visita o cárcere. Visita as ruas. Visita os bairros. Visita, meu Pai, essa pessoa que está designada, meu Deus amado, do médico da medicina dessa terra. Mas o Senhor está entrando agora. O Senhor está entrando com a cura, aleluia. Ei, calamaça. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu estendo a mão agora. Jesus vai soprando aí, ó. Vai soprando, Senhor, a cura dessa noite. Vai soprando, Jesus, agora, Senhor. Vai soprando a cura divina nessa noite. Vai soprando no nome de Jesus Cristo. Vai soprando, Senhor. Vai tirando essa dor na garganta. Vai tirando essa dor no corpo. Vai tirando essa virose. Vai tirando essa remudão. Vai tirando, meu Pai, agora todo o mal. Tira agora, Jesus. Tira agora. Tira agora. Tira agora, Senhor. Quebra agora, Senhor. Tira agora em nome de Jesus. Eu determino, meu Deus, a cura nessa noite, da vida da tua igreja. Meu Deus amado, se ela crê, se tu crê, nessa noite, Jesus está curou a pessoa nesse momento agora. Jesus está curando a pessoa nesse momento agora. Olha Jesus curando aí, ó. Recebe a tua cura aí, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos sorrir à vontade e orar para a glória de Deus. Eu te formei e projetei a tua vida. Entre milhões eu te escolhi antes do ventre para cumprir o chamado na terra e ser diferente. Mas quem ama as coisas tem que aprender a suportar os espinhos.
estar orando também pelos pedidos. Quando tiver prontos os anúncios, cheguem para cá, tá? Glória a Deus. Pedido de oração por irmã Cláudia, pede por sua filha Cinta e pelo esposo evangelista dele. N por pede oração por sua saúde. Irmã Maria das Graças por sua família. Rita por Thaís Santos e Gabriel Santos. Nicolas por Rian, Raiol e Luiz Carlos. Paulo pede oração pela sua esposa Rosimar. Irmã Mário pede oração pela sua saúde e sua família. E oração pela restauração da saúde do senhor Lorival, pai de Diácono Júnior, creio que era. Aleluia. E também oremos pela Jaceleia Brasil, por sua saúde. Oremos também por seu Lima, Ávila, Catarina, Francisca, Esther Furtado, Paulo, Max Felipe, Oscarina, Naice, Leon, Odineia Santos, Paulo Sabino, Raimundo Maués. Tem um outro nome aqui que eu não estou entendendo. Juvenal. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Irmão Paulo pede oração por uma causa na justiça. Aleluia. Nosso Deus, nós estamos na tua casa, onde o teu Espírito tem liberdade para agir, pois neste lugar tua igreja se despoja das vaidades humanas e pede ao Deus vivo que neste momento manifeste sobre todos estes nomes, sobre todas estas famílias. Meu Deus, manifesta, Senhor, virtude de poder para curar, em nome de Jesus, os enfermos, os que estão, Senhor, talvez desenganados, outros que estão sentindo a dor, o problema, a doença em seus corpos, mas nós invocamos o nome daquele que é todo poderoso para agir em favor da eleita igreja de Deus e de todos que estão necessitando, meu Senhor, deste milagre neste dia. Amado Deus maravilhoso, nós te oramos, Senhor, na certeza, meu Pai, que o Senhor manifestará sobre cada um de nós, aleluia, a graça do seu poder, aleluia, meu Deus, para repreender todo o mal, toda a enfermidade, toda ação de demônios, toda ação das trevas, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e repreendemos, porque o Senhor é o Deus que age em nossas vidas. Pai Celestial, tem misericórdia, Senhor, meu Deus, de todas essas pessoas, Pai, que nós mencionamos aqui os nomes, Senhor Deus. Aleluia! E mantém, Senhor, a glória do teu poder neste lugar. Opera os milagres, Senhor, maravilhosamente, segundo a tua bondade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que apresentamos também esta causa da justiça, meu Deus. Teu servo pede, meu Senhor, por esta causa. Ó Deus justo, juiz dos juízes, Deus eterno e poderoso, faz justiça nesta causa. A tua justiça prevaleça, porque o Senhor é Deus. Nós pedimos, em nome de Jesus, nós invocamos, em nome de Jesus, aleluia, milagres, aleluia, curas divinas, bênção neste lugar, vitória na justiça, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, amém, amém, Senhor Jesus. Anúncios.
Pai do Senhor a todos os irmãos. Irmãos que oferecem isenção de graças por bênção recebida. A irmã Ana e família por bênção recebida. Irmã Lúcia e família pelo aniversário do Antoni Benjamin. Parabéns, que Deus te abençoe, Antoni. Irmã Anne pelo aniversário do Antoni Benjamin. Missão com mulheres pelo aniversário da irmã Helena Nagô. Parabéns, irmã Helena, que Deus te abençoe. Irmã Sheila, por 16 anos, que aceitou a Jesus. Oh, glória, né, irmão? Irmã Raimunda Soares, por bênção recebida. Irmã Helena Nabor, pelo seu aniversário, por sua saúde e por porta de trabalho. Missão com criança, pelo aniversário do Benjamin. Irmão Janilson e família, por bênção recebida. Irmã Naila, pelo aniversário do Benjamin. Irmão Sérgio, pelo aniversário do seu neto, Antônio Benjamin. Irmã Leila e família, por bênção recebida. Irmã Carla Soares, pelo aniversário do seu esposo Roberto. Parabéns, irmão Roberto, que Deus te abençoe. Michele, pela saúde do seu sogro. Anúncios semanais. Segunda-feira não haverá ensaio para a missão com mulheres. Terça-feira, às 19 horas, discipulados para os adolescentes. Quarta-feira, às 19 horas, o culto será dirigido com os jovens. Participação de toda a igreja. Quinta-feira, das 7h30 às 9h30, círculo de oração. Sexta-feira, às 19 horas, o nosso grande culto de doutrina. E a partir das 21h30 até meia-noite, teremos vigília, tá, irmão? Quem puder participar, pode vir, estamos de portas abertas. Sábado não haverá ensaio para as crianças. E às 14 horas, os adolescentes prestarem na frente da casa da irmã Adriana para irem para o centenário, que é o congresso de adolescentes, tá, irmãos? Domingo às 8h30, escola bíblica dominical. Às 18 horas, o nosso grande culto de cantata alusivo à Páscoa. A MIC, logo após o culto, reunião com os pais, tá? Os pais das criancinhas que puderem estarem junto a essa reunião, tá, irmãos? Obrigada, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, aguardem um pouquinho, vocês vão cantar 2 hinos seguidos, mas praticamente depois dos outros conjuntos, tá bom? Nós queremos ouvir vocês. Se o tempo delas, vamos cantar aquele hino bem animado. A Assembleia de Deus aqui chegou com toda a igreja, tá? Quem sabe a gente canta 3 hoje, tá, irmãos? Aleluia. Vamos ouvir os adolescentes, os jovens. Se vou lembrar
chamar a atenção dos irmãos com relação à nossa cantata de Páscoa, domingo, e gostaria de convocar todos vocês a participarem conosco, trazer um visitante, né, para participar conosco e ouvir a palavra do Senhor através dos louvores. E nós estaremos iniciando às 18 horas, né, como sempre, aos domingos, e creio que o Senhor Jesus fará grandes maravilhas no nosso meio. Então você é o nosso convidado especial a estar conosco aqui na nossa cantada, prestigiando a nossa cantada em nome de Jesus. Vamos juntos louvar ao Senhor Jesus em uma só voz. Será que você sabe o que é fazer missões sem olhar as consequências nem medir distância? Pessoas sem Jesus
final do culto, vamos cantar aquele Assembleia de Deus no Brasil chegou toda a igreja, vocês puxam aí, tá bom? Olha, e podemos sinais do arrebatamento. Está escrito na Bíblia que estamos vivendo. O que Cristo falou é que o bicho na terra vai no céu e como os horrores de guerra, o se matando. Destruição em massa, corpos em pedaços. São jogados
de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, aleluia, e o verso 51, 52 e 53. Glória a Deus. Amém, igreja? Diz assim o texto: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, lhe cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem a mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia orar agora ao meu Pai, e Ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Podemos assentar no nome de Jesus. Aleluia. Estamos nesse culto de missão, e nessa noite eu resolvi, na direção do Espírito Santo, falar daquele que verdadeiramente deu exemplo de missão, Jesus. Você vai perceber, queridos, que a missão de Jesus, ela foi uma missão tão importante, que Ele deu a sua vida para que a missão do Pai viesse ser cumprida. Você vai perceber que quando Jesus está no Getsemane, Ele entende que a sua prioridade tinha de ser maior do que a sua vontade, porque Ele vai priorizar a vontade de Deus, a vontade do seu Pai. Ele vai priorizar aquilo que o Pai queria, porque a vontade de Jesus era: passai de mim esse cálice. Mas a sua prioridade era: que não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus vai mostrar para mim e para você que a missão dele foi concluída na cruz do Calvário. Se hoje você está sentado aqui, se hoje você chegou nesse lugar, foi porque com muito sofrimento, com muita dor, aleluia, Ele subiu no Calvário, para que eu e você viesse estar hoje aqui, levando sobre Ele todas as dores, todas as enfermidades. Ele cumpre missão, e quando Ele está pendurado no madeiro, Ele vai olhar para aqueles que Ele tinha ajudado, Ele vai olhar para aqueles que Ele tinha estendido a mão, Ele vai olhar para aqueles que Ele tinha curado, blasfemando dele, mas em nenhum momento, aleluia, Jesus ele vai se tornar uma pessoa ignorante, não. Ele vai olhar para aqueles que estavam ali, ele vai dizer: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que ele está padecendo, e ele cumpre missão desse jeito. As suas últimas palavras foram: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus cumpriu a missão, e essa missão ela veio com alguns benefícios, ou melhor dizendo, ela veio com características para a minha e para a tua vida, porque quando Jesus ele cumpre a missão no Calvário, ele traz para mim e para você o direito da salvação, porque nós tínhamos só um caminho, nós estávamos destinados à morte, mas ele trouxe sobre a minha casa, sobre a tua casa, a salvação através do seu sacrifício, cumprindo a missão na cruz do Calvário. Segundo, Jesus, em cumprindo a sua missão, ele trouxe para mim e para você a libertação para a nossa alma. Paulo diz: aquele que está em Cristo,
nova criatura é. Você vai ver que veio a salvação, veio a libertação e logo em seguida, querido, veio a transformação. Por que transformação, irmão Ailton? Porque Paulo também disse: eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Jesus cumpre a sua missão, mas Jesus também ensina a fazer missão. Porque Jesus precisava ensinar os seus discípulos a fazerem missão. E hoje quem são os discípulos? Sou eu e você. Nós somos discípulos de Cristo. E nós precisamos verdadeiramente aprender a fazer missão. Porque missão não é só subir no altar e pregar uma palavra. Missão não é só você dar paz ao Senhor. Missão não é só você dizer para o seu irmão que Jesus ama ele, não, queridos. Missão vai muito além do que isso. Missão é muito mais profunda, aleluia, do que isso. Missão é você saber amar. Missão é saber perdoar. Missão é saber ser humilhado e não lançar em rosto aquilo que está te ofendendo. Então nessa noite Jesus Cristo, Ele vai só me ensinar, Ele também vai te ensinar o verdadeiro privilégio de fazer missão. Porque nós precisamos, queridos, aprender a fazer missão. E nada melhor para quem nos ensinar Jesus Cristo, porque Ele foi um exemplo de missão. Ele foi um exemplo de servo. Ele foi um exemplo de humildade. E Ele foi um exemplo de poder, queridos, sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus ele está no Getsemane. E faltava poucas horas para que Ele viesse a ser entregue às mãos dos pecadores. Jesus sobe ao monte e o seu objetivo é orar. O seu objetivo é conversar com o Pai. Porque o processo que Ele estava passando era um processo muito dolorido. E a Bíblia diz que Ele reúne os seus discípulos, mas Ele especifica, Ele separa 3 discípulos em específico. A Bíblia diz que Ele chama Pedro, Tiago e João. E num determinado momento eles vão orar. E a Bíblia diz que quando Jesus Ele vai orar, Ele declara aos seus discípulos a seguinte frase: a minha alma está entristecida até a morte. Ficai aqui, orai e vigiai, para que não entreis em tentação, porque verdadeiramente o espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus declara a Pedro, Tiago e João a necessidade que ele estava passando. E a Bíblia diz que quando Jesus ele ora, a sua oração, como já foi dita, é esta: Pai, se possível, passai de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele retorna, e quando ele retorna, ele encontra os seus discípulos dormindo. E ele vai especificar um discípulo dizendo: tu não pudestes vigiar por 1 hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele retorna para a sua segunda oração. E a sua segunda oração é essa: Pai, se esse cálice não puder passar de mim sem que eu beba, que seja feita a tua vontade. Ele regressa novamente e encontra a segunda vez os seus discípulos dormindo. Jesus está a todo momento dizendo para eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus está alertando os seus discípulos que veria uma prova, a qual se eles não tivessem em espírito, em oração, eles seriam tentados. E a Bíblia vai dizer que quando ele regressa da sua terceira oração, ele vai dizer: levantamos, porque é chegada a hora. A Bíblia diz que quando ele fala isso,
Os sacerdotes e os soldados romanos, eles chegam no Getsemane, porque aquele que traíra sabia onde eles oravam. E a Bíblia diz que naquele determinado momento os soldados romanos, junto com os sacerdotes, chegaram armados de porretes e pregaram agora a Jesus. Eu quero te dizer que agora que Jesus vai nos ensinar a fazer isso. A Bíblia diz, querido, que pelo impulso, Pedro pega a sua espada. E a Bíblia diz que ele vai tirar a sua espada da bainha e vai ferir o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Aí eu te pergunto, Pedro estava no espírito ou Pedro estava na carne? E Jesus estava alertando: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Só que você não vai ver nenhum momento Pedro orando, mas você vai ver Pedro agindo na carne. E eu já quero explanar esse texto dizendo: quem faz missão precisa estar no espírito. Você não vai conseguir fazer missão na carne. Você não vai conseguir fazer missão direcionado pela sua carne. Mas você vai fazer missão por excelência direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro não está orando, Pedro não está vigiando, e a sua atitude é carnal. Todas as vezes que as minhas decisões elas são carnais, eu vou machucar pessoas. Todas as vezes que eu decido agir pelo impulso, pela emoção, sem ter o discernimento do Espírito, eu vou machucar pessoas. E se eu faço missão, se eu sou selecionado para fazer missão de Cristo, eu preciso 100% da minha vida estar em Espírito. Porque quando eu estou em Espírito, eu consigo discernir o que é certo e o que é errado. Eu consigo ter discernimento o que é o correto e o que não é correto. Mas Pedro age pela emoção. Pedro age carnalmente, pelo seu impulso de homem, pelo seu agir de homem. E ele acaba machucando pessoas. Então, o primeiro tópico que eu quero te dizer: você que é capacitado, ou você que está se capacitando para fazer missão, haja no Espírito. Seja direcionado pelo Espírito. Pregue no Espírito. Passe revelação no Espírito. Porque esse negócio de você não orar, de você não buscar e querer ser usado pela carne, não edifica a vida de ninguém. Mas seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A segunda, Pedro não estava orando. Não existe você querer fazer missão sem você não orar, querido. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus, ele é dependente da oração. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muitos dos seus efeitos. Você nunca vai fazer missão e você nunca vai vencer se você não tem uma vida de oração. Porque para fazer missão é necessário ser dependente de oração. Aí eu te faço uma pergunta agora direcionada pelo Espírito Santo: há quanto tempo tu não reúne a tua casa para fazer aquela oração? Há quanto tempo tu não reúne a tua família para clamar a Deus? Porque nosso erro é orar a Deus pedindo só para nós. Mas Jesus, ele disse: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho que entender, irmão, que eu tenho que viver uma vida de oração, de intimidade, de relacionamento. Sabe por quê? O diabo não está brincando de ser diabo, mas tem crente
ser crente. Crente não ora, crente não jejua, crente não consagra, e está achando que o diabo não conhece a vida dele. Ele conhece. A Bíblia diz no livro de Jó que o próprio Deus da testemunha, ele vai dizer: tu viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, e que se desviava da presença do mal. Satanás conhecia ou não conhecia a vida dele? E ele era temente a Deus. Agora olhe para você e tente imaginar algo comigo. Se eu não oro, irmão, se eu não busco, se eu não me separo, se eu não me santifico, não tem como eu vencer. Olha o que Paulo disse ao livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10: e os demais irmãos revestivos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar preparado para a astuta cilada do diabo. Por que, irmão Ailton? A luta não é contra a carne nem sangue, mas são contra principados e potestades. Aí tu acha que tu vai vencer o teu inimigo, que ele é invisível, ele não se alimenta, ele não sente cansaço, sem você orar. Às vezes Deus até revela para você o que vai acontecer. Às vezes até Deus fala contigo, mas tu não te posiciona. Porque para fazer missão tem que ter vida de oração. Para você fazer missão por excelência, resgatar aquelas almas que estão cativas, que estão aprisionadas, para você evangelizar, para você ser usado por Deus, para ver você o céu abrir, você precisa ser dependente de uma vida de oração. Você tem que entender que você precisa orar. Irmão Ailton, eu quero ser usado, vai orar. Irmão Ailton, eu quero pregar a palavra, vai orar. Irmão Ailton, eu quero ser usado nos dons, vai orar, irmão. Porque quando você ora, o céu se abre ao teu favor. E Deus estende as mãos deles poderosas. Porque Pedro disse e afirmou: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao vosso tempo Ele vos exaltará. Primeiro, eu preciso sair da carne. Segundo, eu preciso viver uma vida de oração. E terceiro, irmão, eu tenho que parar de estar machucando pessoas. A Bíblia diz que quem fere o servo do sumo sacerdote é um discípulo, é cristão. É cristão que está tendo atitude carnal em cortar. E ele está vendo Jesus ensinar o que significa misericórdia, o que significa humildade, mas no momento da explosão, devido à carne, está totalmente forte e alimentada, ele perde a direção do Espírito. A Bíblia diz que ele tira a sua espada e ele fere o servo do sumo sacerdote. Eu quero trazer um alerta para você e para toda a igreja. Cuidado com o que você anda falando. Vou falar, Jesus. Cuidado com quem você tem se levantado. Por que, irmão Ailton? Porque ele é servo do Deus Altíssimo. O homem a qual Pedro meteu a mão na espada e cortou a orelha, ele era servo do sumo sacerdote. Às vezes falamos aquilo que não devemos. Estamos pagando o preço daquilo que falamos. Porque você acha que Jesus vai fazer acepção porque você é branco, eu sou preto, você está muito enganado. Deus, ele vai agir pela razão. Se você está errado, receberá consequências do seu erro. Se você está certo, Deus te exaltará no tempo certo. A Bíblia diz que Pedro fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha.
estudar. Eu falei, tem alguma coisa aqui, Senhor, me revela. Esse homem aqui, ele queria ser sacerdote. O sonho dele era ser sacerdote. E para ser sacerdote em Israel naquele tempo, você tinha que estudar cerca de 5 a 8 anos. E tinha algo que você não poderia ter defeito no seu corpo. Aí eu te pergunto, o que foi que Pedro cortou? Tem gente que está destruindo o sonho de pessoas. Aquele homem queria ser sacerdote. Estava estudando? Estava. Mas não poderia ter defeito no seu corpo. Aí Pedro chega com toda a sua ignorância, na carne, na brutalidade, fazendo missão, e destrói o sonho daquele que estava querendo ser sacerdote. Eu não sei como você chegou aqui, querido. Eu não sei o que você já ouviu durante você estar no Evangelho. Mas algumas vezes nós escutamos com toda sinceridade e sem medo de falar que nesse altar. Pessoas que estão desejando a nossa derrota, não o nosso crescimento. Mas sabe que eu me alegro com tudo isso? É que nós servimos um Deus que Ele é poderoso. Ele é justo. Ele é sincero. Ele é verdadeiro, querido. E Ele está vendo todo o processo que você está passando. Pedro se levanta com ira, com fúria, fere o sacerdote, o sumo sacerdote. Mas eu te pergunto, quem está vendo o processo? Jesus está olhando todo o processo. Jesus está olhando tudo o que está acontecendo. Eu quero te dizer que Jesus está vendo tudo o que você está passando. Irmão Ailton, se ele está vendo tudo o que está acontecendo, por que ele não age agora? Porque Salomão escreveu dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Quem sabe nesse tempo Jesus está te escondendo. Quem sabe nesse tempo Ele está se colocando você dentro da sua aljava. Ele está dizendo, não, fica mais um tempo, porque eu estou te capacitando. Não fica mais um tempo aí, porque eu estou envergonhando teus adversários. Não fica mais um tempo aí, porque a promessa vai se cumprir no tempo certo na tua vida. Aí você deve estar sentado aí, deve estar perguntando, irmão Ailton, se eu sigo Jesus, se eu já sofri, se eu já padeci, continuo na caminhada, qual é a recompensa que eu vou ter? Jesus respondeu para Pedro: 100 vezes aqui nessa terra, aleluia, e uma vida eterna no céu. Não entendi, irmão, ainda eu estou dizendo que o teu sofrimento, a tua luta, o teu trabalho, o teu esforço, ele não vai ficar em vão. Por quê? Porque há um Deus no céu que vai recompensar todo o teu trabalho, todo o teu esforço. Mas você precisa fazer. Eu fico imaginando aquele homem perdendo a sua orelha, perdendo os seus sonhos, por causa de uma ignorância. Você sabia que a vingança ela te deixa cego? Quando você começa a desejar a vingança, ela vai te deixando cego. Você não consegue mais ver como você vê. Por quê? Porque teu coração está contaminado da vingança. Você fere pai, você fere mãe, você fere irmão, porque você está querendo se vingar. Eu vejo aquele soldado, aquele homem chegando no Getsemane para prender Jesus. Mas
fortalecendo as mãos de Jesus. Porque Jesus repreende a Pedro, estou encerrando. Olha que Jesus disse: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem a mão da espada, a espada morrerão. Aí ele vai dizer: ou pensas tu que eu não posso orar ao meu Pai? Aleluia. E ele me daria mais de 12.000 legião de anjos. Querido, não tente ajudar o céu. O céu não precisa da tua ajuda. A hora que Jesus decidir fazer, ele faz. A hora que ele decide operar, ele opera. Tem pessoas que estão padecendo porque estão tentando acelerar o processo. E Jesus não precisa da tua ajuda para acelerar o processo. A hora que ele quer fazer, ele faz. Irmão, aí eu estou com uma causa na justiça. A hora que ele quiser bater o martelo, ele bate. Irmão, aí eu estou com meu pai, eu estou com a minha mãe enferma. A hora que ele quiser curar, ele cura. Irmão, aí eu estou passando por um processo. A hora que ele quiser mandar o refrigério, ele envia. Essa semana deu um AVC no meu pai. Meu irmão me ligou 6 e pouco da manhã, irmão. Mano, vem pra cá porque o papai tá passando muito mal. Eu não sei mais o que fazer, ele não tá mais falando, ele não tá mais andando. Olha a situação que Deus cria para usar tua fé. Primeiro, eu estava sem dinheiro. Segundo, meu pai mora lá no Icuí. Terceiro, tinha uma bicicleta em casa. Quarto, estava chovendo, irmão. Deixa eu ver agora. Tu é ou tu não é? Tu serve ou tu não me serve? Tu vai ou tu não vai? Tem momentos que Deus vai provar a tua fé. Eu só desci da escada, peguei uma roupa, peguei um óleo ungido por baixo de chuva. Cheguei no Icuí ensopado. Quando eu olho para a cama, ele não estava falando, estava totalmente parado, mobilizado. Deus falou para mim: estende a tua mão que eu vou repreender o espírito da morte. Eu estendi a minha mão. E eu fiz uma breve oração. Todo molhado, eu fiz uma breve oração. Passei o óleo ungido nele. Deus falou: canta 3 louvores de santo. Eu cantei 3 louvores. No terceiro louvor ele se levantou e ficou sentado. Vai ter momentos que Deus vai provar se você realmente quer fazer missão. Meu pai está melhorando com a ajuda dos irmãos. Mas eu já falei para ele: pai, só tem um caminho. Eu não vou ser hipócrita. Ou é vida ou é morte. Escolha o seu caminho. Porque fazer missão não é confortar o ego do teu irmão. É falar a verdade para ele. Jesus falou a verdade para Pedro: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem a mão da espada, a espada morrerão. Que Deus nos abençoe. E o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Glória a Deus. Os irmãos estão no final do culto. Um aviso.
encerrando o culto. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos por este momento, a qual teu Espírito Santo concedeu a cada um de nós, de nos encontrarmos na tua casa, a casa que o Senhor chama a casa de oração, e que o Senhor receba a nossa adoração neste lugar, o nosso louvor como incenso, como cheiro suave em tuas narinas, porque quando a tua igreja te adora, quando a tua igreja te louva, o Senhor, meu Pai amado, sobe, Senhor, como incenso até ti no teu trono de glória, e o Senhor estende as tuas mãos poderosas para abençoar este povo que se reúne neste lugar, para glorificar e exaltar o teu santo nome, e o Senhor manifesta a tua glória, o Senhor manifesta o teu poder, o Senhor manifesta a cura, o Senhor manifesta o milagre, o Senhor manifesta o renovo, o Senhor manifesta o avivamento, o despertamento da tua noiva, da tua igreja, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor da glória, que o Senhor nos leve na tua paz, na tua segurança ao nosso lar, e que o Senhor nos dê um sono tranquilo e uma noite de segurança e uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo, produtiva para toda a tua igreja do Panorama 21, em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos e te agradecemos. A igreja diz amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda esta igreja, o povo de Deus diz amém. Vamos lá, a vitória é nossa pelo sangue